Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. E aí ele cita a lei, né, no versículo 14, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo, né, o objetivo. Mas a lei não conseguia fazer o homem amar o próximo como a si mesmo. A lei o obrigava a uma série de coisas, mas não conseguia produzir fruto nele. Porque o homem estava caído e totalmente perdido nos seus delitos e seus pecados. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não vos consumais também uns aos outros. Aqui Paulo está dando uma exortação forte neles, né? E aí no versículo 16, ele vai dar o segredo, a receita, para você não cumprir a concupiscência da carne. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, você não vai obedecer aos desejos extremados da carne, se você andar em espírito. Não é para você lutar contra a carne. Lá em Efésios fala, nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. E tem gente que faz o contrário, né? Luta contra a carne, né? Quando deveria andar em espírito e para não cumprir os desejos da carne, e acaba não lutando contra Satanás e as suas investidas. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, versículo 17, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. É esse o segredo, ser guiado pelo espírito. Como é que eu vou ser guiado pelo espírito? Deixando-me levar pelo espírito. Vivendo em comunhão com Deus, com a sua palavra, em oração, para que a palavra de Deus encha a minha mente de tal maneira que não sobre lugar para mais nada. Não é questão de pode ou não pode, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É simplesmente encher da palavra de Deus a mente para deixar o Espírito Santo nos guiar. E andarmos então sempre, no versículo 16, fala, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Muitas vezes, para nós andarmos em espírito, é importante também andar em comunhão uns com os outros. Ele falou aqui no versículo 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós fomos criados agora em Cristo para vivermos em comunhão. E por que é importante isso? Quando Moisés saiu do Egito, o primeiro inimigo que ele encontrou, nós podemos até procurar lá, em Êxodo capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O primeiro inimigo que atacou os israelitas depois da saída do Egito e entrada no deserto foi Amaleque. Amaleque é uma figura da carne, da nossa carne. E no final, no versículo 16, no final do capítulo 17 de Êxodo, ele disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, nunca terminaria essa guerra do Senhor contra Amaleque. Então, Amaleque é uma figura da carne. A carne, nós não lutamos contra ela. Quem luta contra a carne é o Espírito. É o Espírito em nós, que habita em nós, que vai lutar contra a carne. É tarefa do Espírito. Mas veja que interessante que quando Amaleque começou a lutar contra Israel em Refidim, em Êxodo 17, versículo 8, por isso disse Moisés a Josué,
escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor a minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Mas o interessante aqui é que Moisés não teria conseguido isso sozinho. Ele precisava de Hur, não é? E Arão segurando as suas mãos, mantendo as suas mãos levantadas para poder vencer Amaleque. E quando nós vivemos em comunhão com os irmãos, eles estão nos ajudando também, ajudamos uns aos outros, né? Mas, num certo sentido, os irmãos nos ajudam a manter as mãos levantadas. Porque quanto mais longe nós ficamos dos irmãos, quanto mais alheios nós ficamos da comunhão com irmãos, mais vulneráveis nós ficamos à carne, ao Amaleque da nossa vida. Por isso que é até estranho você se converter e de repente você continua gostando das mesmas práticas que fazia com seus mesmos amigos de antigamente, da incredulidade, e apreciando as conversas dos incrédulos. É estranho, porque o normal é que você vai apreciar as conversas com os irmãos, vai apreciar estar junto com os irmãos, conversar das coisas do Senhor, ou mesmo conversar das coisas do dia a dia, das coisas da vida, mas junto com irmãos. Porque você sabe que é diferente você falar de qualquer assunto, até da situação do país, alguma coisa assim, com o incrédulo e com o irmão. O irmão sabe que deve respeitar as autoridades, não deve falar mal de juízes, de governadores, de prefeitos, de presidente, mas o incrédulo não, ele vai meter a boca em tudo. E daí isso não ajuda em nada, realmente não ajuda em nada. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.